Um texto que nós conhecemos muito bem. Ezequiel, capítulo 37. Tirem ao som, senão não se ouve nada. Ezequiel 37. A partir do versículo 1. E diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Meus irmãos, Ezequiel é chamado para profeta, para falar a Israel, e muitas das profecias de Ezequiel têm a ver com a restauração. O problema das profecias de restauração é que implicam normalmente que as pessoas, as cidades, os países, ou aquilo sobre o qual recai a promessa ou a profecia de restauração, implica no fundo que aquilo sobre que recai esta promessa esteja morto. Você está cá? Já não está cá ninguém. Israel estava completamente arrasado e destruído. Havia a ideia, no tempo de Ezequiel e nos outros profetas também, de que enquanto houvesse templo, nada aconteceria. Porque os israelitas acreditavam que as bênçãos do Senhor estavam dependentes de onde estava o templo. E porque eles iam ao templo, mas eram os idólatras na mesma, porque eles iam ao templo, mas faziam a vida de pecadores na mesma, porque eles iam ao templo, mas estavam mortos por dentro. Ainda assim, eles achavam que a graça e a misericórdia do Senhor ia estar sempre sobre eles. Simplesmente, eles tinham o templo. E há um dia, depois de tantos profetas terem levantado, e durante anos e gerações do Senhor avisar: corrijam o vosso caminho, corrijam o vosso caminho. Não fizeram caso. Porque as promessas do Senhor estavam associadas ao lugar. Eles cultuavam como se fosse normal. E estavam bem, aparentemente. Mas o Senhor sabia que eles estavam mais que mortos. Porque eles eram como cadáveres que andavam. Chega o dia em que a Babilónia invade Israel, leva tudo. E a última coisa que eles fazem é destruir a cinza. O templo. E quando os israelitas olham para Jerusalém e veem os pedaços do templo que antes eles tanto amavam, e aquilo tudo que eles acreditavam que era aquilo que lhes dava as bênçãos, e que o Senhor jamais os abandonaria, e que o Senhor sempre lhes iria dar bênçãos porque eles tinham o templo, de repente, não há templo. E sem templo, para o israelita, não há esperança. Este é o contexto da passagem. O Senhor levanta um profeta para falar acerca de restauração quando não há nada para restaurar. Quando ainda há alguma coisa, a gente ainda vai que não vai. Agora, quando já não há nada para restaurar, será que Deus é capaz de fazer alguma coisa? Então temos um dos episódios mais estranhos, enigmáticos, viscerais e gráficos da Bíblia. Diz Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, eu não sei se algum de vocês gostava de ir a um vale cheio de ossos, muito menos de ossos humanos, porque nós pensamos ossos não faz muita confusão. Pois, o problema não é os ossos, o problema é o sentido e o significado dos ossos. É que aquele vale representa o vale da morte. O vale onde não há esperança. O vale onde aquilo que deveria ter acontecido já foi tarde demais. Porque onde há ossos, já a morte conquistou. E então o profeta é levado até um vale e o pedido que o Senhor lhe faz é mínimo estranho. Caminha. A ideia que nós temos aqui ao redor, o hebraico é
anda à volta, por cima de todos os ossos. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. E o profeta descreve aquilo que está a ver. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Já não chega os ossos estarem mortos, porque eles estão mortos, mas ainda estão secos. A ideia é aquilo que aconteceu, já aconteceu há muito tempo. Então não há mesmo esperança nenhuma. O profeta é levado ao lugar da morte, ao lugar onde não há esperança, para proclamar redenção e restauração onde não há esperança. E o Senhor a seguir pergunta e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. É interessante porque o profeta Ezequiel viu a glória do Senhor. Ele mais uma vez está a ver a glória do Senhor. Ele sabe que aquilo que ele está a ver é só possível porque o Senhor é todo poderoso e o levou até um sítio onde ele não estava. O irmão está a entender? O profeta Ezequiel não caminhou até lá. O profeta Ezequiel, quando vem o Senhor até ele não estava no Vale dos Ossos, mas ele é levado até ao Vale dos Ossos. E o Senhor faz-lhe uma pergunta: olha, é possível? Acreditas? Achas que eu tenho o poder? Tens tu fé que estes ossos possam viver? E do ponto de vista humano e racional, nós sabemos que a resposta tinha que ser não. Mas ele é um profeta de Deus. Certo? Ele conhece quem é Deus. Mas a sua resposta não é racional, no sentido de não, é impossível, mas também não é espiritual. Sim, Senhor, tu podes. A resposta dele é a resposta de alguém, tal como nós, tem as suas dúvidas. Senhor, não faço a mínima ideia. Para mim é impossível. Tu lá saberás se os ossos podem ou não podem voltar a viver. Meus amados, os profetas estavam habituados a ver a glória do Senhor. E ressurreições no Velho Testamento não são assim tão incomuns. Mas até Ezequiel não havia ressurreições de ossos. Havia ressurreições de corpos que ainda tinham a sua carne, os seus nervos. Não tinham as suas funções porque estavam mortos, mas eram corpos. Até Ezequiel não havia menções, não há registros de um osso ou de ossos que estão espalhados, que nem sequer estão juntos e que ressuscitassem. É normal a sua dúvida. Mas não deixa de ser interessante que à medida que o Senhor vai trabalhando e o Senhor vai fazendo, e aqui não é só na vida dos profetas, é na vida de cada um de nós, a determinada altura chega coisas à nossa vida que nós vamos ficar na dúvida se Ele é capaz de fazer ou não. Ele já fez imensas coisas. Ele já conseguiu imensas vitórias para nós. Já nos conquistou imensas coisas. Mas chega o dia em que a luta é maior do que a nossa. E nós duvidamos. Senhor, tu sabes. Eu não sei. Eu dizia esta manhã em Orem. É tão interessante como nós flutuamos na nossa fé e nas nossas emoções. De manhã acordamos bem, à noite estamos mal. Isto quando não é acordamos bem e ao pequeno almoço já estamos mal. Depois ao almoço já estamos mais ou menos. Ao jantar estamos pior ainda do que ao começou. E andamos assim dia em dia, flutuando e flutuando. E nós esquecemos rapidamente aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Esquecemos rapidamente das vitórias. Especialmente quando estamos diante de desafio. Esquecemos daquilo que Deus já fez quando estamos diante de algo que acreditamos e que precisamos que Ele faça. E o profeta, porque é um homem, diz: Senhor, tu sabes.
Não, deixa-me dizer-lhe, de facto, Deus sabe. Ele sabe tudo acerca de nós. Ele sabe tudo acerca de tudo. Poderão viver estes ossos? É possível Deus restaurar aquilo que não tem restauração possível? É possível Deus ressuscitar aquilo que já está morto há anos? É possível Deus fazer alguma coisa sem recursos aparentes? Ou sem aquilo que nós esperaríamos que fossem recursos? Então disse-me, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O irmão quer deixar um ministro triste. Se o irmão quiser deixar um servo afetado emocionalmente e espiritualmente, é ouvir as suas pregações e não fazer nada. Não lembra-se do sermão do Padre António Vieira aos Peixes? A ideia é esta. Deus está a pedir para que o homem, o profeta, que obedece ao Senhor, fale a quem não ouve. E é curioso. Porque muitas das vezes, nós como igreja, acreditamos, não, e vivemos mesmo, pregando, falando, e a ideia que temos é que estamos a falar para cadáveres. O irmão quando testemunha, e parece que as pessoas não o ouvem. O irmão fala, e é como se estivesse a falar a ossos. Porque, irmãos, deixe que lhe diga o seguinte, esta profecia é acerca da nação de Israel, mas isto é um âmbito espiritual muito importante. É porque nós vivemos épocas em que aquilo que existe é que nós estamos a caminhar sobre ossos. E o Senhor está a pedir que nós falemos a ossos, e este é o desafio mais difícil. Porque, infelizmente, tenho que dizer isto, os ossos não estão só lá fora, eles já se encontram do lado dentro da igreja também. E muitas das vezes nós estamos a pregar, e nós falamos, e estamos a falar a ossos. Não ouve, não sente, e não ouve. Mas é o Senhor que está a pedir para que Ele faça. Profetizar implica falar. Profetiza sobre esta multidão? Não. Sobre estes ossos. Irmãos, os ossos estavam todos desconjuntados, nós vamos ver. Não eram esqueletos completos. Era um fémur para ali, um dedo para ali, um pé para ali. Eu sei que é macabro, mas é isto que a Bíblia está a falar. E o homem está a caminhar, e agora não é só caminhar, ele tem que falar. O irmão, imagine o que é que sente o profeta Ezequiel. Quando ele tem que falar aquilo que ele sabe que não ouve. Porque a profecia é feita antes deles reviverem. O falar é feito e é dito, a obediência, desculpem. Deus pede-lhe para que ele fale antes dos ossos. Os irmãos conhecem o texto, sabem o que é que vai acontecer. Nós gostamos muito do final. Mas é o início da história. O profeta está a falar cadáver. Mortos. Morto não ouve, morto não responde, morto não obedece, morto não muda de vida. A não ser que Deus implante a sua vida nele. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês não sabem que os esqueletos não têm ouvidos? Nós ouvimos é com os nossos ouvidos. Então Deus está a pedir categoricamente, explicitamente a um profeta que faça uma coisa racionalmente, humanamente, o resultado provável, mais que provável, o resultado certo é 0% de sucesso. Sei, se calhar alguns irmãos têm peixinhos e falam com os peixinhos, mas vocês sabem que os peixinhos não ligam nada àquilo que vocês estão a dizer. Ele olha para cima não é porque gosta de si, é porque sabe que provavelmente na sua sombra vem lá a comidinha, não é por mais nada. Lamento se têm peixinhos e pensam assim, mas claramente não são os melhores animais de estimação. Eles não gostam de nós, é só fazer nós chegar. É? Isto por causa do Padre António Vieira. Mas irmãos, o osso não ouve. E eu não sei se vocês já sentiram que o Senhor às vezes pede coisas que nós dizemos, Senhor, isto não tem hipótese nenhuma de resultar,
porque isto não faz sentido nenhum. Eu estou a gastar o meu tempo, a minha energia, estou a gastar a tua palavra com quem nunca te vai ouvir. Irmão, deixa-me dizer-lhe o seguinte nesta tarde. Não somos nós que definimos se vale ou não vale a pena. Nós só temos que obedecer. E o Senhor está a dizer ao profeta para ele falar aos ossos secos, e o profeta vai obedecer. Mesmo que pareça, e mesmo que a probabilidade seja 0%. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A única forma de o osso viver verdadeiramente, de aquilo que está morto ressurgir verdadeiramente, ressuscitar com vida, é quando o Espírito nos inunda. É quando o Espírito nos preenche. É quando o Espírito que nos dá vida, é Ele mesmo que nos domina completamente. De outra forma, nós não estamos a viver, nós estamos a passar pela vida. Irmão, dizer-lhe o seguinte: passar pela vida sem ser dominado pelo Espírito Santo é a maior angústia que um crente pode viver. Porque nós passamos vida após vida, ano após ano, dia após dia, segundo após segundo. E dizer-lhe o seguinte, irmão: cada segundo que passa sem nós sermos dominados pelo Espírito Santo é 1 segundo da nossa vida que nós estamos a desperdiçar. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite de tal forma. E nós pedimos que Deus nos capacite. Só que nós não entendemos o alcance deste pedido que estamos a fazer. Capacitar não é o Espírito que vem e agora dá tudo. Não, não. O Espírito vem, mas é para te dominar. O Espírito vem para que Ele faça a obra do Senhor na tua vida e através da tua vida para os outros que estão mortos. Porque um dia nós também já estivemos mortos. E eu espero que ainda não estejamos mortos. Eu espero a sério que todos aqueles que aqui estamos não sejamos como ossos, como cadáveres. Mas se formos, tenho uma boa notícia para si. O nosso Deus que criou e ressuscitou todos esses ossos é capaz de ressuscitar a sua vida também nesta tarde. Eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Não há vida fora do Espírito. Não há vida fora da obediência. Não há vida fora do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Não há vida. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nós só sabemos quem é o Senhor, não é pelo nosso mérito, é pelo Espírito que habita em nós. O irmão só se converteu, e eu só reconheci que sou um pecador, por obra e graça do Espírito Santo. Não foi por causa do meu mérito, não foi por causa da minha racionalidade. O meu intelecto nunca ia alcançar isto. O irmão sabe que é pecador porque o Espírito contende com o seu Espírito e lhe diz que você é um pecador. Mas também contende com o seu Espírito, dizendo que Jesus Cristo carregou naquela cruz todo o nosso pecado, toda a nossa dor, todas as nossas enfermidades. O nosso Jesus, naquela cruz, alcançou tudo. Vivereis e sabereis que eu sou. Irmãos, nós não podemos jamais esquecer que apenas aqueles que estão vivos reconhecem Deus como seu Senhor. Apenas quem está vivo reconhece que Deus é Senhor. Mas este reconhecimento, mais uma vez, não é uma questão intelectual. Porque eu posso dizer que, Senhor, Deus meu, e Ele nem ser o meu Senhor e nem ser o meu Deus. E infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas que professam com a boca que Ele é o Senhor e a sua vida diz: não, não sou o teu Senhor. Tu és o teu Senhor. Aquilo que tu buscas é o teu Senhor. Mas eu não sou. Porque a única forma de Deus ser de facto Deus é quando um dele pedir: profetiza a esses ossos. E eu, em vez de questionar, será que nós estamos nesta? Versículo 7 diz: então profetizei como se me deu a ordem. Irmãos, dizia também nesta manhã em orem, eu acredito nisto, isto é bíblico. Nós queremos ver o mover de Deus, mas muitas vezes não estamos disponíveis para obedecer ao mover de Deus. Então nós queremos ver a glória do Senhor e não fazemos nada.
Temos sempre muitas opiniões porque é que Deus não faz. Irmãos, eu acredito que Deus não faz porque nós não obedecemos. Deus não faz porque nós não obedecemos. Não é porque Ele tenha mudado. Não é porque o Senhor agora é diferente. Simplesmente vejam. Deus pede uma coisa que é impossível ao homem e este profeta diz: então, eu fiz exatamente como o Senhor me pediu. O problema é isto. É o exatamente. Fiz como Deus pediu. Fiz como me pediram. Fiz como o Senhor falou comigo. Nós não. Nós ouvimos Deus e a seguir fazemos como queremos. Mas esperamos o resultado de Deus. O irmão faz como quer, vai ter o resultado que não quer. Eu faço aquilo que quero. E depois vou ter o resultado que não quero. Eu sei que os irmãos queriam que eu dissesse: não, então, faz como quer, tem o resultado que quer. Não, isso é o que a sociedade lhe diz. Nós não somos ingênuos. Se nós estamos longe da vontade de Deus, eu garanto-lhe que nós não vamos escolher a vontade de Deus. E este é o problema. É que nós tomamos as nossas decisões da forma como queremos. E Deus pede-nos que façamos alguma coisa e nós dizemos: Senhor, não faz sentido. Senhor, não é este o caminho. Senhor, não é isto que eu quero fazer. Deus, qual é o sentido que faz? E mais do que sentido, qual é a razão? Qual é o porquê? Irmãos, não perguntem o porquê. E eu também, Luís, não perguntes o porquê. Faz e obedece, tal como o Senhor tem mandado. Então profetizei como se me deu a ordem. A ideia é: eu não movi o milímetro. Tal qual Deus pediu, eu assim falei. E ele profetizou aos ossos. E ele disse que pelos ossos, ou pelo Espírito de Deus, os ossos viveriam. E enquanto... então profetizei como se deu a ordem e houve ruído. O homem está num vale de ossos. Começa a obedecer a Deus. E começa a haver um som. E o som ainda não é vida. O som é só ainda o mover de Deus. E nós não podemos parar só porque estamos a ver o mover de Deus. Nós temos que continuar, porque a promessa de Deus é vida. E reconhecimento que Ele é o Senhor. E nós muitas das vezes obedecemos, às vezes não obedecemos. E aí não vemos nada. Outras vezes obedecemos e paramos quando começamos a ouvir o barulho. Mas não é isto que tem que acontecer. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos juntaram, cada osso a seu osso. Então a ideia é: há um caos de ossos. E começam-se todos a juntar no sítio certo. Começam-se a reagrupar. Não sei se vocês gostam de Legos, mas a ideia é esta. Começa a haver uma montagem. O profeta, a única coisa que fez é falar. O profeta não foi agarrar nos ossos e colocar. O profeta só obedeceu àquilo que Deus tinha dito. E ele profetizou a ossos. É impossível profetizar a ossos. Não é impossível, é simplesmente incoerente. É inefetivo. Não há atividade. Isto é o que o diabo gosta que nós pensemos. O que é que vale a pena? Por que é que te vais esforçar? Quantos anos é que tu estás a ter? Há quantos anos é que tu oras por esse assunto? Há quanto tempo estás nessa circunstância? Quantas vezes já passaste por isto? E o Senhor diz: olha, faz o que eu te digo. E o diabo diz: olha, não faças o que ele te diz. E infelizmente, muitas das vezes quem ganha não é o nosso Deus. E nós damos ouvidos a quem não deveríamos. Começa a haver um rebuliço e os ossos começam a juntar a cada osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e começou a crescer carne. Mas conseguem entender? Isto é uma coisa impressionante. O homem começa a ver aquilo que parece quase um filme de terror. É que ossos ainda vá que não vá. Agora os ossos começam-se a juntar sozinhos. Começa a haver barulho. Os irmãos imaginem, é que o vale está cheio de ossos. O barulho de ossos ensurdecedor. É só os irmãos imaginarem. E o homem continua a profetizar e começam a acontecer coisas. Os esqueletos começam-se a levantar, os nervos começam-se a colocar, a carne começa a crescer. Começa a vir pele.
Mas não havia neles Espírito. Porque a única coisa que nos faz viver é o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos. Quando não temos esperança, é como se fôssemos esqueletos. Quando não sabemos que espírito é que está sobre nós, é como se fôssemos zombies, cadáveres. Andamos, ainda respiramos, mas do ponto de vista espiritual estamos secos, sequíssimos, é a expressão dele. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Mas o Senhor não se limita a dizer: e o fiz, diz o Senhor. Falar, falamos nós. O Senhor fala e faz. Aquilo que Deus diz, isso vai acontecer. Irmãos, e nós vivemos épocas em que se calhar nós também estamos a pregar a ossos, a pregar a pessoas que não nos ouvem. E nós podemos pensar: de que é que vale a pena, Senhor? Irmão, vale a pena. Vale a pena porque é o Deus que vai fazer, não somos nós. Mas Ele quer nos usar. Irmãos, eu gostava de partilhar convosco um outro texto que se encontra em Ezequiel. Eu já partilhei isto aqui numa sexta-feira. E num culto também orei. Mas este texto eu tenho partilhado ultimamente muitas vezes. Ezequiel capítulo 1. Porque este texto, e eu pedia que vocês me ajudassem. Eu gostava que os irmãos tomassem muita atenção a este. É um texto que nós vamos... Ezequiel não é um texto fácil. Ezequiel não é fácil de compreender. Porque são muitas profecias, muitas visões, muitas coisas estranhas. Mas este texto tem um pormenor que eu vou ressaltar depois aos irmãos. Mas os irmãos tomem atenção. E eu gostava que à medida que nós formos lendo, os irmãos tentem ver. Eu sei que é difícil, as descrições que estão aqui são estranhas, são mesmo estranhas. Mas o irmão pense na implicação que isto tem. Eu vou ajudá-lo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de cor de ambar que saía dentro do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos. Como também cada um dele tinha 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido. E tinham mãos de homens, e debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham os seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra e não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e à mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão. E à mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de água e todas as 4.
E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. E as 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando andavam. Se o irmão fosse continuar a ler, ia falar de mais descrição destas criaturas, destes anjos, destes seres celestiais. E aquilo que o irmão vai perceber quando ler isto é que estes seres, eles têm poderes que nenhum de nós, ser humano, tem. Eles conseguem fazer coisas que nenhum de nós, seres humanos, conseguimos fazer. Há aqui uma altura que os pés é quase como se fossem rodas. E a ideia é, se eles quiserem ir para um sítio, eles chegam lá mais depressa do que eu ou você. Eles têm asas e voam. Eles têm rodas. E andam rápido. Mas a característica que eu gostava de destacar neste texto todo é o versículo 11. Desculpa, é o versículo 12. Diz, cada qual andava dentro do seu rosto. E para onde o Espírito havia de ir, o que é que eles faziam? Eles têm obediência plena ao Senhor. E não se viravam quando andavam. A ideia é, estes seres celestiais, o que lhes preocupa única e exclusivamente é para onde é que o Espírito quer ir, eu vou. E eles não se movem 1 milímetro e não viram a cabeça 1 milímetro. Eles têm 4 cabeças, 4 caras. E as 4 estão viradas, focadas naquilo que é o Espírito de Deus. O que é espantoso, irmão, é que o nosso Deus tem estes seres com Ele, que lhe obedecem 100% das vezes. O Senhor pede, vai e Ele vai. O Senhor diz, fica e eles ficam. E o Senhor quer nos usar em nós. Somos tão falíveis. Nós não temos estas características. Não sabe disto. O irmão se pensa que consegue voar, não consegue. Não vai cair cá embaixo redondo. O irmão se acha que consegue correr muito rápido. O irmão também não vai conseguir correr rápido. A idade encarrega-se de lhe mostrar isso. Estes seres não envelhecem. Nós envelhecemos. Mas o Espírito quer nos usar a nós, meus irmãos. O privilégio que é o dia de Pentecostes e a ação do Espírito naqueles homens é isto mesmo. É que Deus não precisa de nenhum de nós. E Ele nunca precisou. Não sei se vocês têm noção disto. Irmão. Deus não precisa de mim. E Deus não precisa de si. Mas Deus quer-o. E Deus quer dar-lhe a ousadia e a capacidade de ser usado pelo Espírito Santo. Porque nós podemos não ter estas características. Mas nós podemos fazer obras gloriosas se obedecermos ao nosso Deus. E é espantoso. É espantoso. Porque eu olho para a minha vida e depois vejo estes relatos e eu pergunto, Senhor, o que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu tenho? Senhor, o que é que tu vês na tua igreja? O que é que nós temos para te oferecer? O que é que nós podemos fazer? E a verdade é esta. Nós não temos nada e não podemos fazer nada a não ser pela obra e o poder do Espírito Santo na nossa vida. E aquilo que Deus quer nos dizer nesta tarde é que nós podemos ser usados. É que nós podemos ser cheios do seu Espírito. É que nós podemos ver a sua glória. Nós podemos partilhar a sua glória àqueles que estão lá fora. Nós podemos ver obras gloriosas. E não tem a ver com as suas características. Tem a ver com o Deus que habita em nós. E independentemente, nós às vezes até podemos ser como estes ossos. Estes ossos um dia, eles podem se levantar pela obra e o poder do Espírito Santo e ficarem vivos, irmão. Eu não sei o que é que na sua vida morreu. Eu não sei o que é que na sua vida está morto. Mas eu sei que algumas coisas aqui estão mortas. É claro como a água. E é claro, não é só para mim, é para si. E nesta tarde está na altura de tomarmos uma decisão. O irmão quer ser um osso sequíssimo no vale, ou quer ser um ser humano do exército de Deus? Você quer continuar a viver a sua vida na mediocridade, derrota em derrota, como às vezes vou brincando? Ou o irmão quer dizer, basta, Senhor. Basta disto.
que o Teu Espírito me preenche. Que o Teu Espírito me enche. Senhor, e que eu possa fazer a Tua vontade, custa aquilo que custar. Senhor, ajuda-me a ter a ousadia de profetizar àqueles que estão mortos, Senhor, mesmo que eu acho que não tenha resultado nenhum. Vamos ficar em pé, irmão. E vamos fechar os nossos olhos. Deus, eu peço, que sejas Tu a falar. Não há nada que eu possa dizer, Senhor, mas que naquilo que vai acontecer agora, Senhor, que sejas Tu. Nós não queremos emoção baboca, Senhor. Nós não queremos espetáculo. Aquilo que Tu queremos é a atuação do Teu Espírito Santo verdadeiramente neste lugar. Porque nós sabemos, Deus, que se não for pelo Teu Espírito, nós não estamos aqui a fazer nada. Senhor, ajuda-nos. Irmãos, eu não sei quantos de vós é que o Senhor tem falado, mas às vezes eu sinto-me como o contexto de Israel. Nós temos o templo e achamos que porque temos o templo está tudo bem. Esqueça isso. Não está tudo bem porque você vem à igreja. Não está tudo bem porque você fecha os olhos. Não está tudo bem porque você levanta as suas mãos. Não está tudo bem porque você ora. Não. Isso não é sinónimo de está tudo bem. Está tudo bem se você reconhecer que Deus é o seu Senhor e Salvador. Está tudo bem se o Espírito estiver dentro de si. Está tudo bem se vocês viverem em obediência ao Senhor. Então nesta tarde eu vou-lhe fazer um desafio. Aqueles que têm sentido o Senhor a falar consigo. Deus quer enchê-lo nesta tarde. Deus quer renová-lo. Aqueles que se têm sentido como cadáveres. E aqui ninguém vai julgar, irmão. O propósito não é julgar porque estamos todos com os olhos fechados. Aquele que quer receber Deus. E ouça bem, irmão, ouça bem. Não tome nenhuma decisão sem pensar bem naquilo que você está a fazer. Se eu entrego a minha vida a Ele e se eu lhe peço, Deus, vivifica-me verdadeiramente, então é bom que eu esteja preparado para que Deus faça a sua obra na minha vida, na forma como Ele quer, não da forma como eu quero. E se o irmão vai pedir para que Deus o vivifique, o irmão então prepare-se, porque Ele vai vivificá-lo, mas vai-lhe exigir obediência. Porque nós não somos aquelas criaturas, mas nós temos que viver como estas criaturas. E para onde o Espírito vai, eles o seguiam. E não se moviam nem para a direita, nem para a esquerda. Então se tu nesta tarde, se Deus tem falado contigo, eu não sei, talvez estejas como um osso seco. Talvez seja porque precises reafirmar o teu compromisso com Cristo. Talvez seja porque tu tens deixado que todas as tuas lutas te vencem. E tu talvez te sintas um derrotado nesta tarde. Porque faças o que fizeres, parece que não te consegues levantar. Deixa-me dizer-te o seguinte, tu nunca te vais conseguir levantar a não ser que o Espírito domine a tua vida. E por muito difícil que seja, eu garanto que é Ele que te vai levantar. Porque o Senhor, Ele não dorme. O Senhor é todo poderoso.